Muito boa noite, meu povo! Sejam bem-vindos a mais um Papo de Consultor Ambiental de toda segunda-feira às 17 horas, exceto essa semana que nós estamos fazendo a terça, né? Hoje é terça-feira, certo? É isso aí. Hoje o nosso papo de consultor ambiental será com ele, José Roberto Berende. Galera, para quem não sabe, para quem vai ver esse vídeo depois, ele foi secretário de Meio Ambiente do município de Londrina. Ele foi chefe regional do IAT, Instituto Água e Terra, antigo IAP, né, Instituto Ambiental do Paraná. E ele vai trazer um pouquinho pra gente aí, um pouquinho do lado de lá, né? Do lado Hoje nós consultores protocolamos tudo no órgão ambiental. E hoje nós vamos ter a honra de conversar com alguém que esteve do lado de lá, do lado do órgão ambiental, do lado do poder público. Ele já entrou aqui, vamos falar um pouquinho sobre isso, um pouquinho sobre muita coisa que eu acho super ultra mega pertinente aí para o desenvolvimento de nós consultores ambientais, principalmente no âmbito de políticas públicas, políticas as quais de fato trazem de certa forma demanda para o nosso negócio. Ele já chegou aqui, eu vou ter um bate-papo breve, como todo papo de consultor ambiental, jogo rápido, aguardar ele entrar aqui. Estou lhe convidando, Zé. Aí. E Boa aí, noite. tudo bom? Tudo certo? Tudo muito frio aí? Opa, pouquinho, Você tá em um Maringá, Zé, ou pouquinho, mas não? faz parte. Tô em Maringá. Tô em Tá em Maringá, tô em Maringá. Maringá. Legal. Ô, Zé, Tava andando um pouquinho esses dias, mas tô em Maringá. legal. Zé, é o seguinte, eu falei pra galera, toda segunda, exceto hoje, a gente tá fazendo a terça, é jogo rápido, coisa de 15, 20 minutos aqui, o nosso bate-papo. Eu queria que você contasse um pouquinho pro pessoal da tua trajetória aí, da sua jornada, para quem tá aqui nos acompanhando agora, pra galera que vai nos ver aí ao longo dos dias, né, que o vídeo vai ficar aí salvo lá no feed. Conta um pouquinho da tua jornada e da tua experiência, principalmente do lado de lá, do lado de quem avalia, ou avaliou, ou estava dentro, né, do órgão avaliador, dos projetos aí que nós, enquanto consultores ambientais, hoje trabalham. Conta um pouquinho só para a galera te conhecer. Maravilha, maravilha. Primeiro, obrigado pelo convite, Wagner. Prazer estar sempre batendo um papo contigo. Boa noite a todo mundo, todos que estão nos ouvindo, todos aqueles que vão nos ouvir ainda. Falar sobre meio ambiente sempre é um assunto que eu gosto bastante e é uma trajetória de todos nós, né? Cada um exercendo uma função, mas todo mundo sempre querendo o melhor para o seu trabalho, para a sua atividade, para onde você mora e para o planeta como um todo. Então é sempre bom a gente estar falando disso, que é o objetivo maior do que é o nosso trabalho no dia a dia. Para quem não me conhece, eu sou geógrafo de formação, sou geógrafo e sou formado em informática. Talvez aí é uma diferença da grande maioria do pessoal que está, pelo menos aí do lado, que sempre teve dentro do lado público. Eu tive uma primeira formação na área de informática, onde o objetivo principal de atendimento do cliente era justamente buscar a solução. A informática, a programação, ela nada mais é que a tentativa de estabelecer procedimento, rotina e otimizar esses processos para gerar uma solução para o cliente. Então, quando eu vim para a geografia, isso aí nós estamos falando já de algum tempo atrás, por volta dos anos 2000, 2003, eu já vim com um pouquinho dessa visão. E na época ainda a geografia não era tão difundida em alguns aspectos, principalmente em termos da área ambiental, como é hoje. E isso é um trabalho de muita gente que tá nesse meio. E eu consegui levar um pouquinho da racionalidade da informática para a área ambiental. Aí, dentro desse tempo que eu estou atuando, comecei como estagiário. Eu vi ali na apresentação que você falou do IAT. Eu ainda brinco que eu posso falar que eu sou e fui do IAP, porque
como o IAP não tem mais, terminou com a gente. Então, eu comecei como estagiário. Eu tive o prazer de começar como estagiário no Instituto Ambiental, na regional aqui de Maringá. Fiquei um tempo lá, depois eu fui convidado pela Prefeitura de Maringá, na época, para trabalhar na Secretaria de Meio Ambiente. Existia dentro do planejamento da Secretaria, e na época a gente teve o prazer de ter um prefeito que era bem visionário. Muita gente falava que ele era 10 anos à frente do tempo dele, e eu tive a oportunidade de comprovar que o que todos falavam era de fato verdade, que o que na época o então prefeito Silvio Barros, que foi quem me deu a primeira oportunidade, era uma pessoa que era muito ligada na área ambiental, na área de sustentabilidade e de inovação. Então ele queria que os serviços públicos, seja na área ambiental ou em outras áreas, fosse feito de maneira mais eficiente. Então, uma das minhas primeiras missões era justamente melhorar a rotina de trabalho da Secretaria de Meio Ambiente, e o case de sucesso nosso foi justamente a primeira tentativa de criar um sistema especialista na área de gestão de resíduos, que era o PGR Online, que depois conseguimos, inclusive, ser contemplado como o melhor case de sustentabilidade para melhoria de micro e pequena empresa, de um prêmio do Sebrae. Fiquei na Secretaria de Maringá até 2015. 2015 fui convidado para voltar para o IAP, aonde eu tinha sido estagiário. Aí eu voltei para fazer a gestão daqueles colegas que me ensinaram um pouco da minha profissão, inclusive. Fiquei 3 anos como chefe regional, aí fui convidado para ser diretor, e fui diretor de 2 áreas em Curitiba, sendo que era uma área a diretoria de licenciamento, que cuidava de licenciamento de atividade industrial, e a diretoria de fiscalização, que pelo próprio nome diz, trabalhava com a fiscalização e com a parte de emergência ambiental. Depois que saí do IAP, eu fui convidado pelo prefeito Marcelo Bellinati de Londrina para assumir a Secretaria de Meio Ambiente lá de Londrina. Então tive o prazer de trabalhar aí no estado, no órgão ambiental do estado, e 2 das 3 maiores cidades do estado. Ótimo, perfeito. Uma bagagem, eu acho que é pouquinha, né? E nesse tempo passa bastante história na cabeça. O dia a dia de qualquer órgão, do órgão ambiental, não deixa de ser diferente. Assim, o dia a dia é cheio de peculiaridade, e cada consultor leva uma demanda de uma empresa, de um setor, e a gente acaba assimilando tudo. Então, o dia a dia nosso acaba, por um lado, sendo desafiador, mas por outro, traz um aprendizado que é muito bom. Sim. Ô Zé, a gente tinha combinado de falar sobre um assunto, mas eu estou escutando você falar algumas coisas. Vamos mudar aqui um pouquinho o percurso daquilo que a gente tinha combinado. Boa parte do pessoal que vai nos assistir, né, daqui para frente, nos próximos dias, são profissionais da área ambiental. E você, dentro dessa agenda que eu tenho toda segunda-feira, exceto, né, você que está sendo hoje nesse horário, você é o único que esteve do lado de lá, né? Do lado que muitas vezes nós, consultores ambientais, você sabe muito bem disso, batemos, né? O negócio não anda, o negócio é travado, coisa pública não funciona, né? Então é sabido que existe, né, por boa parte aí dos consultores, não estou falando aqui em Maringá, mas a nível de Brasil, né, esse discurso. Como que você, estando, né, como você esteve do lado de lá, você avalia essa questão de morosidade, até porque eu vejo você como uma peça fora da curva no quesito mentalidade dentro do poder público, até que você falou agora que usa da informática, ou pensa em usar da informática para otimizar processo, para acelerar, enfim, para desburocratizar, para fazer as coisas rodarem. Mas como você, do lado do poder público, enquanto você estava lá, como que você avalia ou pensa, o que você tem a dizer em relação
dessas críticas que a maioria a nível de Brasil tem em relação à morosidade do poder público? Na tua visão, é moroso, não é? E se é, na tua visão, o que poderia ser feito para isso melhorar, vamos dizer assim? Wagner, assim, eu até tenho uma apresentação que eu faço, inclusive alguns dias atrás eu fiz uma apresentação sobre muito próximo do que você está me perguntando, que é a forma de mudar processos. E aí, assim, a parte ambiental é um deles, mas poder público, seja a parte ambiental, seja a parte de planejamento urbano, seja um pedido de uma vigilância sanitária ou qualquer outra área, você tem pré-requisitos e rotinas aí a ser estabelecida. E até assim, eu começo a minha apresentação justamente assim, eu começo com uma coisa que não tem aparentemente nada a ver do que seria o tema que está tratando, que é justamente falando sobre o conflito de gerações, geração X, Y, Z, alfa, enfim, a, toda desde a geração 60, 70, 80, 90 e até quem está começando no mercado de trabalho hoje, que já é nato digital, não é o nosso, que assim, a gente ainda é daquele modelo híbrido, né? A gente começou físico e foi para o digital, e hoje tem o pessoal que só está dentro da área digital e eles não conseguem muitas vezes entender como que tal coisa era de uma determinada maneira. E eu termino, até fazendo spoiler, termino justamente perguntando o que a geração X e Y vai deixar para as gerações futuras. E a grande dificuldade que eu vejo, e aí muitas vezes pode até não ser por mal, mas é por bagagem de cada um. A título de exemplo, eu ouvi dentro de uma diretoria que eu participei que tinha uma determinada pessoa lá que não confiava em computador. Isso não estou falando de anos atrás, faz pouquíssimo tempo. É uma pessoa que não queria usar o computador hoje porque ela não confia e é totalmente alheia. E muitas vezes, dentro do setor público, são essas pessoas hoje que são as tomadoras de decisão. Então, talvez o maior desafio que a gente tem é que a gente ainda tem cargos de alta direção formados, e assim, isso de uma certa forma é normal, mas aí até a gente faz um pouquinho do gancho do que a gente combinou e falar antes para a gente poder falar disso. A gente tem muita gente aí que tem 25, 30, 40 anos de profissão que ainda toma decisão para aqueles profissionais que estão entrando no mercado. Essa talvez é a grande dificuldade. E aí entra, talvez, uma das coisas que eu acho que é fundamental para quem está ouvindo a gente, que é se envolver. Eu acho que, assim, existe uma questão que é a briga direta para a defesa do seu cliente, do seu processo, daquilo que ele está fazendo, mas existe outras formas que eu acredito que é interessante, assim, que é a organização para que se discuta alguns assuntos em colegiado, e inclusive até dos itens eu cheguei a falar uma vez no Ambiental Now, que assim, que a gente precisa se posicionar. A gente precisa se posicionar e assim, com qualidade, sem ser somente no enfrentamento, sem ser aquela questão, eu preciso defender o meu cliente. Mas às vezes, assim, existe vários fóruns de discussão, e embora um dos mais conhecidos de quem está na área ambiental são os conselhos de meio ambiente, mas existe assim outros locais, como por exemplo a associação comercial, entidade de classe, tem alguns lugares que esses temas precisam ser discutidos. Sim. E discutido de uma forma que ele venha como proposição de melhoria e não só como forma de embate. Eu acho que assim a melhor maneira, respondendo a sua pergunta, é moroso? É moroso. É difícil, mas a forma que eu vejo que a gente tem de sair daquele looping, de ficar, porque sempre foi assim, é apresentar argumento. Não só brigar, mas discutir novas ideias, aí entra nova tecnologia, alteração de forma de se pensar a mesma coisa, com qualidade, e é onde eu vejo que às vezes esses ambientes colegiados, associativos, são meios que seria interessante do pessoal que está na área ambiental. Tem momento que vai ter discussão por conta de cliente, mas vai ter momento também que o pessoal tem que estar junto
para defender interesses em comum. Então, eu acho que esse é Sim, para mim, é a solução para todos os ambientes para a gente conseguir melhorar o dia a dia do nosso trabalho. E isso sim. tem E um você, nome, e né? você Chama-se colocou política. política. Exatamente. Embora as E pessoas só achem que a puxando o política é gancho. só aquela partidária, mas não é, né? Sim, sim. É, a gente é nós somos seres políticos, né? Então não adianta querer fugir disso. E dentro do que você está trazendo em relação à participação, para fomentar toda essa discussão, para aí sim a gente ter uma mudança, né, do que precisa de fato ser mudado, você sente assim como eu que hoje, né? Por exemplo, eu tenho sentido, hoje a gente está com o quê? Quase 26 unidades da Ecoalternativa. Então, eu tô tendo um relacionamento assim e uma experiência assim gritante com gente de todo canto, com gente que também tem ligação nas instituições, na cidade, fazem parte de conselhos, enfim, está envolvida ali na sociedade civil organizada como um todo. E eu tenho percebido que a maior parte desses profissionais, eu puxando agora para os nossos franqueados, mas com todo mundo que eu converso, eles não têm, e isso eu senti há 14 anos atrás, aquilo que eu estava comentando contigo, pensando nessa questão da participação, não sei se você enxerga dessa forma, mas hoje os consultores, os profissionais como um todo, dentro da área ambiental, eles estão pouco, eu estou falando a nível não Maringá, né, que isso melhorou muito, mas a nível de Brasil, eles estão. Pode falar. Zé, tá me ouvindo? Zé travou. Pessoal, estão me ouvindo? Travou só o Zé? Como é que tá aí? Responde aí, galera. Por favor. Voltou, Zé? Vamos lá, acho Tá que me ouvindo? voltou. Vamos, Opa, vamos lá. agora sim. Você voltou? Você sente que os profissionais hoje, de uma forma bem generalizada, não Maringá, mas pensando que é o que eu sinto hoje, não se envolve, igual você colocou, existem várias formas, não só conselho de meio ambiente, mas entidades de classe. Dentro de entidades de classe, a gente poderia nomear várias associações, como a que você participa, né? Da geografia. Eu percebo que esses profissionais a nível de Brasil estão muito distantes de se unir dentro de grupos, né? Dentro deste contexto todo, para poder melhorar tudo isso que a gente vem discutindo. Você tem esse sentimento também de distanciamento, ou às vezes de até mesmo não conhecer que existem entidades, existem associações, existem coisas que a gente, enquanto profissional da área ambiental, pode se envolver para realmente tentar melhorar o que precisa ser melhorado? Você tem esse sentimento que a galera está muito distante disso? Ou como que você vê Com, essa cer questão? com certeza, com certeza. Aí eu posso até fazer um paralelo entre Maringá e Londrina. É, em Maringá, a gente conseguia, dentro com os consultores, fazer uma interlocução, um diálogo com grande parte desses profissionais. Em Londrina mesmo, eu já não vi a mesma sinergia que eu acabei vendo aqui em Maringá. Então, pegando um exemplo bem direto aqui, de dois lugares que eu acabei trabalhando, mas isso em outros lugares, quando a gente conversa, é muito comum. Ainda existe aquele pensamento que todo mundo é concorrente de todo mundo. E embora existe a concorrência e ela é normal, acontece, existe ponto que são pontos em comum. Então, o que eu vejo muito, por exemplo, conselhos municipais. Quem vai estar dentro de um conselho de meio ambiente, por exemplo, eu já vi em alguns momentos profissionais que estão dentro de conselho de meio ambiente esquecendo da pasta que ele está defendendo. Então, vamos supor lá, o Wagner, que é o Wagner da Eco Alternativa, mas ele está ocupando uma cadeira, por exemplo, da SIM. Lá dentro do conselho, ele é assim, para quem não conhece assim, é a Associação Comercial de Maringá. Então, ele tem que estar com a cabeça que ele está representando uma entidade maior.
E em alguns momentos você vê profissionais em alguns conselhos que ele acaba ocupando um espaço, mas não ocupando aquele espaço representando todos aqueles que estão junto dele. Talvez essa cabeça, essa visão é algo que eu acredito que precisava ser mudado. E entre os profissionais da área ambiental, se encontrar e para tentar encontrar pontos em comum, como que eles consigam melhorar alguma coisa dentro do município que eles estão atuando, eu acho que é um fator fundamental. Assim, o case de Maringá é o exemplo disso, que com a sinergia de vários grupos, muito serviço passou a ser criado, justamente porque trabalhando em conjunto você consegue ter representatividade maior. E a representatividade faz você ser ouvido. Então, levando aí por exemplo, os 26 municípios que a Ecoalternativa tem hoje algum franqueado, hoje você possivelmente consegue fazer uma radiografia muito mais precisa de 26 municípios que têm ou que não têm um nível de organização, e esse nível de organização, às vezes, assim, pode ser que uma determinada cidade que tem uma eco, que chegou um serviço de um cliente seu, eu estou colocando aqui uma coisa que me vem na cabeça que eu acredito que é um serviço que você não faça, por exemplo, uma sondagem para uma determinada finalidade. Você não tem na sua equipe, mas você precisa contratar alguém. Já é um serviço que os dois vão estar atuando para a área ambiental, mas não são conflitantes. Então, você conseguir, digamos, estabelecer esse ecossistema e, nesse ponto, vocês conseguirem tirar algumas ações em comum, que é de benefício para todo mundo, eu acho que é um diferencial gigantesco para a melhoria do atendimento ao cliente, para redução, porque assim, quando isso, por mais que não é aquela coisa falada abertamente, mas sempre quando você vai discutir com um órgão ambiental isolado, inevitavelmente a pessoa vai pensar na figura de quem está ali na frente. Então, por exemplo, se o Wagner vai lá resolver um problema que é só do Wagner, a pessoa vai olhar como Wagner. A partir do momento que um outro, por exemplo, um cliente do Zé Roberto, por exemplo, ele tem uma dúvida, uma dificuldade igual à sua, e os dois ou alguém vai, estou falando em nome de tantos, você passa a despersonificar como alguém, como uma situação pessoal e passa a resolver como algo coletivo, e isso passa a dar uma possibilidade muito maior de tentativa de mudança, de tentativa de repente é uma coisa que o pessoal que está de fora acaba vendo, se mudar determinado item vai melhorar muito. Então, esse diálogo coletivo eu acho que é fundamental. Sim. E muitos profissionais da área ambiental nem têm a mínima noção de que é possível, né, fazer isso. Tem gente que não sabe, por exemplo, que é uma entidade de classe, não sabe que existe a associação de engenheiros, associação de geógrafos, não sabe o que é uma associação comercial, não sabe o que é estar no... Sabe, eu sinto muito isso com todo mundo que eu estou conversando a nível de Brasil, principalmente, ô Zé, que a galera não tá ligada. A pessoa tá dentro de uma bolha ali, se formou, abre, né, cria o CNPJ dela e passa a oferecer, faz um site, um Instagram, o serviço, e esquece que existe tudo isso que você está trazendo em relação a movimentos, vamos dizer assim, que a gente precisa estar inserido para fazer a fomentar, né, o mercado, melhorar o que precisa ser melhorado. E eu acho fundamental realmente participar dentro desse contexto, assim como eu participei já muito. Hoje, você sabe, não tanto, quase nada, né? Mas Já sei, fica o convite para retornar. né? Mas sei da importância que isso tem aí para o fomento da nossa classe como um todo, né? Sem ninguém estar ali defendendo, como você falou, né? Tem gente que senta na cadeira para não defender a quem representa e sim o seu próprio umbigo. Isso não pode existir, eu acho que em hipótese alguma, né? E já indo aqui Eu pro... acho que esse ponto é fundamental. A pessoa ter esse desprendimento que ele representa um conjunto de pessoas que está à frente. Então, por mais que todo mundo tenha seus interesses pessoais, a partir do momento que você ocupa uma cadeira de representatividade, você tem que pensar em todo mundo e não só na sua posição pessoal.
sim. E para a gente ir para os finalmente, ô Zé, só mais uma contribuição sua que eu quero pedir já dentro desse contexto de tem gente que odeia política, tem gente que não quer se envolver com política, né? Querendo ou não, como a gente disse lá no início, nós somos seres políticos, tudo acontece por meio da política, né? Principalmente no âmbito ambiental, que hoje, entre aspas, as empresas vão pensar em fazer algo por força de lei, aquilo que eu sempre brinco, nenhum empresário acorda falando, hoje eu quero licenciar a minha empresa, né? Nenhum empresário acorda que se deseja, quero contratar uma consultoria ambiental. O cara faz porque é lei, né? Porque ele é obrigado a fazer, né? Claro que existe todo no meu ponto de vista, uma tendência aí, tanto é que o ESG está aí para nos provar isso, né? De empresas quererem, por questões mercadológicas e tudo mais, e econômicas, enfim, serem mais sustentáveis. Então, também existe hoje, sim, esse, esse viés, que não é apenas o da obrigatoriedade, mas pensando que a obrigatoriedade é o que faz a questão ambiental ser implementada com mais assertividade. Como que você avalia o fomento da criação de políticas públicas? Claro, é óbvio que é um negócio importante, mas como na concepção, na cabeça do Zé, é, o que esse fomento todo que a gente acabou de discutir, que tem que envolver todos os atores, todo mundo está unido para discutir tudo isso, e essa discussão pode criar novas leis, novos serviços e tudo mais. Você julga importante tudo isso que a gente discutiu até agora, tudo isso que você trouxe até agora, dentro do contexto de criação de novas políticas públicas no âmbito não só de criação, mas de monitoramento, fiscalização, para de que fato aquilo que foi criado enquanto lei seja de fato aplicável, até porque a gente sabe que tem muitas leis que existem. Estava discutindo hoje com quem? Com, acho que o franqueado de Brasília, Zé. Ele falou assim, é Brasília? Eu não lembro, cara. Ele falou assim, numa reunião nossa à tarde. Não, aqui tem a lei do IPTU verde, uma coisa assim, ele falou. Mas aqui não funciona. Ou seja, existe a política pública, né? Um incentivo fiscal para isso, para aquilo, mas na cidade, eu não me recordo qual cidade que era, tá? Para não errar aqui, então não vou falar que é Brasília. Ele falou, aqui não funciona. Tem a lei, mas eu ligo na Secretaria de Meio Ambiente, ninguém sabe da lei, liga tem a lei, mas não foi implantada, não foi não sei o quê, ela tá. Enfim, dentro desse contexto de criar lei, implementar para que realmente aquilo que foi criado seja de fato funcional, não sei se você está entendendo o que eu quero dizer, mas como que você avalia essa. Sabe, a gente tem lei, tem um monte de lei, mas que na prática, como a gente resolve isso? Vamos pegar esse exemplo do cara que trouxe. Vale, tem a lei aqui do IPTU verde, mas não funciona. Eu ligo lá, ninguém sabe de nada. Pode isso, Arnaldo? Ô Wagner, para mim assim, vai mudar a lei quando virar a chavinha. As políticas públicas, infelizmente, a nossa área, ela foi taxada como uma área que só gera despesa, gera burocracia e a perca de tempo. Essa é a grande realidade de qualquer empresário que se vê à frente da necessidade de ter que se regularizar a sua empresa perante a parte ambiental. E eu acho que isso faz parte da reflexão de todo mundo, inclusive de tentar mudar isso. Então, por exemplo, a partir do momento que o gestor público começa a ver que ele organizando o setor, por mais que é uma obrigação, você vive falando aí dos serviços obrigatórios, mas aquela obrigação, ela pode vir a gerar receita, ela pode vir a gerar novos postos de trabalho, geração de... Normalmente, a parte ambiental, ela é muito forte na parte de serviço. Serviço é geração de renda direto para o município. E eu vejo, assim, quando a gente fala em política pública, aquela questão da gente, a gente ser político o tempo todo, eu acho que, por exemplo, falta muito de todos nós de levar, por exemplo, para o prefeito da cidade que cada um está, opa, calma aí, se eu coloco isso, eu melhoro a sua receita. Então, assim, a partir do momento que existe uma organização, seja a partir do processo de licenciamento, que é o que a gente sempre fala, que é o primeiro passo, como de outros trabalhos. Então, por exemplo, a gente falou há pouco de contratar uma sondagem. Contratar uma sondagem é um serviço. Serviço gera ISS,
vai ter aquele cara que vai estar perfurando fazendo a fundação, fazendo o buraco, vai estar o técnico acompanhando, depois vai ter o relatório, depois, por mais que o que a gente fala aqui não é o ideal, mas vamos lá, ele vai ter que imprimir, talvez ele vai ter que levar numa copiadora, que é a única da cidade para fazer uma impressão, para fazer uma plotagem. Então, assim, a área ambiental organizada gera muito posto de trabalho. Então, vamos lá, o exemplo daqui é que começou-se com a parte de recuperação de APP, com isso, criou empresa para fornecer muda. Precisou das mudas, tem que ter gente lá cuidando do viveiro o tempo todo. Então, assim, talvez o que falta da gente é apresentar para os outros setores a quantidade de emprego, a quantidade de imposto que um setor bem organizado gera. Eu acho que esse talvez assim a mudança da chavinha nossa é aquela coisa, não ver que é só um problema que vai levar tempo e é opa, calma aí. Para o empresário individualmente ali, ele vai ter um custo para se regularizar. Mas depois disso estabelecido, talvez vão ter várias empresas que, se não tivesse bem organizado o setor, ela não poderia estar existindo. Então, assim, vamos pegar um exemplo simples e clássico. E talvez esse é uma crítica que eu faço a nível nacional, o Brasil insistir em fomentar a cadeia de triagem de material. Reciclagem é você pegar um produto e transformar em outro. Você pegar um produto e dividir aquele produto em aquilo que você mesmo fala de secos e molhados, reciclado. Não. Essa é a primeira etapa, isso é triagem. O Brasil, durante muito tempo, ele focou em só fomentar a triagem e não ter uma empresa para fazer o processamento propriamente dito daquilo. A partir do momento que você tem um processamento, uma empresa que vai processar 1, 2, 3, 5, 10 toneladas, ele vai precisar de uma pessoa para cuidar do material que está entrando, ele vai precisar muitas vezes de um profissional para fazer a manutenção do equipamento. Então, assim, vai gerando uma cadeia de serviço, de negócios atrelados a isso, que nem a gente mesmo tem o tamanho e a noção da quantidade de gente. Vamos pegar um outro exemplo, que inclusive tá dentro do que eu atuo. Quando a gente está... Hoje, a nossa região, por exemplo, nós temos empresas aqui na região, a nossa região é muito forte em fornecimento de equipamento para tratamento de efluente. Então, assim, hoje tem diversas empresas na nossa região que são fábrica de produção de equipamento para tratamento de efluente. Eu instalei esse equipamento, eu vou precisar de polímero, eu vou precisar de PAC, eu vou precisar de uma série de coisas para tratar. Então, eu tenho que ter uma empresa para fornecer isso. Então, assim, às vezes o que falta numa escala maior é a gente apresentar isso para os gestores, que uma política pública bem implementada, por mais que ela comece com uma obrigação, ela pode estar gerando um monte de emprego e deixando a cidade mais limpa, deixando a cidade com mais qualidade. Então, assim, é o jogo do ganha-ganha. E para mim, assim, a gente sair só da questão de obrigação e falar de negócio, falar em lucro, existe alguns temas que são meio que tabu na área ambiental. E talvez eu acho que falar em ganhar dinheiro com o meio ambiente é a grande sacada e a gente falar que a gente vai conseguir gerar emprego de qualidade, gerar oportunidade, gerar divisa para o município, para mim esse é o que a gente precisa para dar mudança de chave. Perfeito. Melhor resposta impossível, Zé. Valeu, cara. Zé, seguinte, eu quero mais uma vez agradecer, tá, o seu tempo aí, a sua disponibilidade, estar compartilhando um pouquinho de muito que você tem ainda, eu acho que a compartilhar pela tua experiência, tá, de coração mesmo. Espero poder também contar com a tua participação em outros momentos que virão, tá? E o pessoal que não acompanha o Zé Roberto, fala o teu Instagram aí pro pessoal, Zé, o teu e o da tua empresa lá também. José Roberto F. Berend é o meu arroba e a minha empresa é Sustentabilidade Lógica. Ótimo. Sustentabilidade Lógica, quem não segue lá, o Zé e a Sustentabilidade Lógica, é só botar uma arrobinha na frente que vocês acham ele, tá, galera? Zé, obrigado Exatamente. mesmo, tá? E até a próxima. Wagner, obrigado
pelo convite. É sempre um prazer bater um papo contigo. Te admiro muito. É o tempo que nós já estamos, embora de lados opostos do balcão, mas a visão empreendedora sua sempre foi uma coisa que eu admirei muito. Então, sempre que precisar, estou à disposição. Quem está nos ouvindo também, estou à disposição. Gosto muito de falar sobre meio ambiente e estou aí para contribuir no que for necessário. É isso, Zé. Valeu, cara, pessoal. Boa noite. Até amanhã com o Desfudendo a Consultoria Ambiental às 20 horas, tá, meu povo? Falou. Tchau, tchau.